Explicarei agora os comandos de layers. Fico aqui nesse lado direito. Para explicar a função dos layers, vou criar aqui 3 objetos. Essa aba aqui é a aba de Shade. Você está em modo wireframe. Smooth Shade, todo objeto criado recebe essa textura inicial do Maya. Posteriormente você pode alterar as características dela ou criar outra, mas essa textura é a inicial. Todos os objetos recebem a mesma. Selecionarei aqui agora a esfera e criarei um layer para que esse objeto fique controlado por esse layer. Colocarei aqui com o botão 3 do mouse, o terceiro botão do mouse, eu venho aqui adicionar objeto selecionado. Se você perceber, desligar aqui, o objeto some. O V indica que esse objeto está sendo visualizado na viewport. Criarei aqui mais 2. Você pode alterar posteriormente esses nomes, ou então na hora que criar o layer já dá um nome a cada camada. Vou selecionar aqui o cubo, adicionar. A mesma coisa ao cone, adicionar. Como você pode ver, cada objeto está em seu devido layer. Vamos alterar o nome aqui da bola e colocar uma cor amarela. Essa cor, o objeto recebe essa cor para definir qual layer o objeto correntemente está selecionado, sem precisar que você desligue, vamos dizer assim, o layer. O objeto só recebe essa cor quando ele está em wireframe. Como você pode ver, o amarelo do layer bola, o objeto ficou com a mesma cor. Farei o mesmo com o cubo, colocarei esse azul, renomearei ele para cubo. O cone, darei uma cor azul. Então fica mais fácil a visualização e o link, você vê perfeitamente qual objeto está em qual layer. Voltando aqui para modo Shade, aqui não seria possível. Mas existe uma tecla de atalho que facilita bastante essa troca de visualização de objetos sem precisar vir ao layer e alterar a sua visualização. Como você pode ver, o wireframe é a tecla 4. Smooth Shade é a tecla 5. Apesar de não estar aqui o número 5, mas é uma configuração já padrão no Maya. Como você pode ver, vou apertar a tecla 4. Entro em modo wireframe. Com a tecla 5, entro em modo shader. Tem mais alguns comandos, recursos do Layers, que facilita bastante o trabalho. Imagine que você esteja com a cena muito congestionada, cheia de objetos. Ficaria difícil para selecionar um objeto desse sem atingir outro. Nesse caso, você pode, do lado direito aqui, você clicando, ele aparece, ele fica em modo template. Template é como se fosse um fantasma. Apesar dele estar mostrando aqui em cinza, em transparente, você não pode selecioná-lo. Observe. É muito usado quando você precisa de uma referência de um objeto, mas não quer que ele faça parte efetivamente desta cena. Farei o mesmo com o cone. Observe. Clicando mais uma vez nessa mesma caixinha, você entra em modo referência. Você vê que agora ele está em modo shade, ou modo textura. Porém, ele não pode ser selecionado. Se eu circular aqui os dois, somente um objeto vai estar sendo selecionado. Um está em modo template, que é o cone, e a bola está em modo referência, que apesar de estar em shade não pode ser selecionado. Esse objeto só entra em modo seleção se caso essas duas caixinhas não estiver ticada. Aqui todos os objetos selecionarão. Você tem aqui do lado o controle do Box Channel e do Box Layers. Aqui você pode ver que fica selecionado somente a caixa Channel. Aqui ao lado, somente a caixa Layers. Às vezes é interessante que você trabalhe somente com um desses. Então, como o Maya tem configuração para tudo, esta é mais uma. Você pode alterar e alternar ou trabalhar com as duas.